Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, 14 de abril de 2021. Eu sou o professor Nelson Canabarro, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Ponta Grossa, e toda semana estou com vocês aqui tratando sobre o tema sobre trabalho e renda, que afeta a vida de todo brasileiro, de todo cidadão do mundo, porque o trabalho é um componente importante, tanto da nossa vida social, quanto da nossa vida familiar, e da nossa história, né, como cidadão do mundo, como cidadão aí que precisa caminhar e fazer a vida ter sentido, ter significado. E hoje, né, começando com uma reflexão sobre o que vai acontecer com o mercado de trabalho pós-pandemia. Ontem eu passei aqui na frente da Agência do Trabalhador de Ponta Grossa, que é o Sistema Nacional de Emprego, o SINE, e nós tínhamos uma fila gigantesca, em torno de 500 e 600 pessoas, procurando trabalho ou dando entrada no seguro-desemprego, ou seja, o impacto da pandemia no mercado de trabalho, ainda nós não sabemos qual vai ser o tamanho disso, como é que nós vamos medir isso ao longo do tempo, quanto tempo essa onda de desemprego vai permanecer no mercado para que a economia se recupere e as pessoas consigam tocar a sua vida. E o que fazer, né, nesse sentido? O que fazer da vida? Como recuperar, como recomeçar, como ter energia, coragem, vontade, alegria, ânimo, para que a vida siga e consiga colocar nos eixos aquilo que você perdeu, que você rompeu no dia 20 de março de 2020, quando nós tivemos o primeiro lockdown. E o empreendedorismo é um caminho. Eu sou professor de empreendedorismo na universidade e eu mostro para os meus acadêmicos lá das engenharias a importância de ser um empreendedor. E empreendedor nas mais diversas nuances, como empreendedor social, empreendedor de negócios, um intraempreendedor trabalhando numa empresa, empreendendo no CNPJ dos outros, ou seja, ter um perfil de transformação, que é isso que um empreendedor faz. E quando o teu empreendimento é despertar no outro o espírito empreendedor, é fomentar no outro o espírito empreendedor. Quando o teu empreendimento é esse, nossa, você é o empreendedor Jedi. E nesse sentido, hoje eu vou conversar aqui com a Lina. A Lina tem um currículo impressionante, ela é minha amiga já de muitos anos. Lina Maria Uzech Jaramillo Kempf. Tem uns nomes fáceis de falar, né, de sobrenome aqui, né? A Lina, ela é cofundadora e diretora executiva da Aliança Empreendedora, que é uma organização sem fins lucrativos de Curitiba, que apoia microempreendedores de baixa renda, ou seja, aquele empreendedor que de fato precisa do apoio para que ele possa iniciar sua atividade empreendedora e permanecer com ela, né? Através de parcerias com empresas, ONGs e governos em todo o país, bem como projeta e já apoiou mais de 100 mil microempreendedores pelo Brasil. É muita gente. Eu vi, na verdade, ontem, que a Aliança Empreendedora fez aniversário, que já está em 118 mil empreendedores. É impressionante, é um número impressionante. É formado em administração pela Federal do Paraná, tem pós-graduação em Direito do Terceiro Setor pela Universidade Positivo, e formação em Performance and Measurement of Effective Management of Non-Profits pela Harvard Business School. Gastei aqui o meu inglês. Como empreendedora social, faz parte da rede de Fellow da Rockefeller Foundation, que é uma das maiores fundações do mundo, desde 2015. Foi selecionada membro da rede Global Shapers do Fórum Econômico Mundial em 2012. Youth Action Net Global Fellow pela International Youth Foundation, também outra fundação gigantesca, desde 2010. E foi selecionada em 2015 como Fellow Global da Vital Voices. Essa é muita coisa, né, Lina? Então eu queria trazer aqui para vocês, né, a Lina. Bom dia, Lina, tudo bom? Como que você está? Bom dia, Nelson. Faltou se colocar aqui no teu currículo que nesse tempo ainda casou e teve 2 filhos, né? Exato. Isso que eu ia falar. Faltou a coisa mais importante no meu currículo. Eu sou É, mãe. 2 empreendimentos gigantescos, porque filho dura Exato. bastante, graças a Deus. Graças a Deus. O maior empreendimento da O vida. maior empreendimento da vida. Eu também tenho 2 filhos, né? A Benjamin, inclusive, estou com uma ornamentação aqui, ó, Rebeca. Você pediu para o papai mostrar, tá aqui a poltrona que você fez, minha filha criativa. E o Benjamin mandou um carrinho cheio de tripulação, aqui um carro do exército. Ele está torcendo aí para que a Elsa venha, vai que ele vira um sargento do exército, né? Então, Lina, muito prazer ver você. É bom a tela cheia, né, com pessoas que fazem a transformação do mundo. E eu digo assim que você é uma excelente representante do poder feminino.
tá certo? Que Você é bom, uma obrigada. excelente representante do poder feminino. Eu acompanhei lá o nascimento da Aliança Empreendedora 16 anos atrás. Você sabe que eu também, né, trabalho muito com questão social e projetos e tudo mais. E isso faz sempre, essa área faz sempre a gente se cruzar com gente impressionante. Mas eu queria saber, lá atrás, quando você era criança, né, o que você queria ser quando crescer? O que você, lá no colégio, na escola, né, na educação infantil, no ensino fundamental, que normalmente quando você começa a ter essas Uhum. ideias mais consistentes, né, o que tinha na tua mente? O que você queria ser quando crescer, Lê? Eu queria que você se Eu queria, apresentasse também, conta para nós quem é você, tua família. vou falar, eu queria ser bióloga marinha Olha só. porque eu queria trabalhar com golfinhos, que eu achava eles muito fofos. É, eles são fofos ainda. Então eu tinha isso na cabeça. Até a hora de decidir fazer vestibular, era a dúvida. Vou Sério? trabalhar com golfinhos ou vou trabalhar com administração? Foi E você ótimo. morava Eu perto vou do mar? nada, não, zero contato com o mar. É, Eu achava então eles era mais fofos. um desejo pessoal, né? Era qualquer coisa de criança, total, muito bom. Mas enfim, a forma como eu acabei decidindo foi bem legal também, porque foi meio que um sinal, né, que eu recebi. Aham. Foi até a história bem interessante. Eu realmente estava na dúvida quando chegou a hora. A gente é muito novo, né? Na hora que tem que escolher a carreira pro resto da vida, né? E você estava em Curitiba? Eu estava em Curitiba e a gente, né, fica naquela, meu Deus, tem que escolher a carreira pro resto da minha vida. Toda essa pressão que tem em cima da nossa cabeça, como se a gente tivesse que acertar de primeira também, né? É Essa é a muita, verdade. tem toda É essa isso que coisa, colocam né? na nossa cabeça, que você não pode errar na escolha. Que não pode errar, que se você não acertar de primeira, você perdeu tempo, enfim. Então, tinha essa coisa. Mas foi legal, assim, eu tenho uma relação, assim, né, com Deus, né, falei, ó, o negócio é o seguinte, eu tô na dúvida, eu preciso de ajuda. E foi legal, porque nesse momento que eu tava, né, pedindo algum sinal, chegou uma revista na minha casa, que não era para nós, né, não era nem para o meu pai, nem para minha mãe, era para uma pessoa que morou naquele endereço há muitos anos atrás, mas muitos anos atrás. E chegou uma revista, o nome daquela pessoa. Você está brincando? É, e aí eu tava na dúvida entre biologia marinha e comércio exterior, que eu gostava muito dessa temática. E aí chegou uma revista a revista era comércio exterior. Sério? E aí tinha tudo que você pudesse Então imaginar quer de dizer que informação sobre comércio você exterior. para, fala, Deus, o que que eu faço? Vou estudar o golfinho ou vou estudar administração, comércio exterior? Aí chega alguém, toca a campainha e traz uma revista escrito Tipo comércio isso. exterior. É Foi impressionante. tipo isso. Aí eu falei, bom, acho que é um sinal. E aí foi bem bacana. Daí eu abri a revista, nem era pra gente. Assim, eu falei, não, Deus mandou assim direto, né? Tum. Comecei a ver como é que funcionava esse tal de comércio exterior, enfim. E me inscrevi para isso e fui seguir, fiz minha formação, né, em Aham. comércio exterior. Não uso para nada, né? Só me levou para onde eu precisava estar, né? Mas Sim. Que não é isso, minha carreira, não trabalho com isso. isso é uma coisa Mas importante enfim, de as falar, né? coisas se desenrolam, né? Que a universidade ela tem dois papéis. Ela te dá o diploma mais importante da tua vida, que é o da graduação. Não tem diploma mais importante que esse, pode ser mestre, doutor. Se você não tiver o da graduação, essas portas ficam fechadas para você, né? Então ela te dá um diploma que é o da graduação que te abre N possibilidades. E a universidade ela tem um papel de abrir a tua mente. Então a tua formação, se você de repente está numa área diferente daquilo que é a formação básica, não entenda, muitas vezes pode entender, nossa, eu fracassei na minha profissão. Não, você teve a formação que você precisava para conhecer as pessoas que você precisava e encontrar o caminho que você ia trilhar na vida. Não é assim, Lina? É isso mesmo. É um ambiente, né? É o ambiente que forma a gente. E hoje eu sou fruto, né? E tudo que a Aliança Empreendedora, né? Que eu posso falar já um pouquinho mais sobre ela. Tudo isso é fruto do que aconteceu na universidade. Nada, não tem nada a ver com o curso em si, mas tem a ver com as pessoas que eu conheci nesse lugar, nesse ambiente, as pessoas que me levaram a conhecer outras pessoas e que me provocaram a ver o mundo de outra forma. E quando você estava Porque na graduação, Lina, porque a graduação é assim, eu sou professor de graduação, né? E os alunos vêm conversar comigo, eu sempre procuro deixar a mente deles aberta, assim, ó, você tem que ter a mente aberta, às vezes você está olhando numa posição, numa certa empresa,
e fica olhando para aquele lugar, e aquele lugar que sempre ocupado, e às vezes do lado tem uma portinha aberta ali, bem pequenininha, que você não está prestando atenção nela, e é o acesso para você chegar onde você quer. Então, mas nós professores, principalmente de final de curso, a gente influencia muito as decisões dos acadêmicos. Nós somos formadores de opinião, a gente defende a nossa área, né? Eu trabalho com a área da qualidade nas engenharias e de empreendedorismo, então eu defendo muito essa área. Mas e dentro da graduação, assim, que caminho você estava vendo que você ia seguir profissionalmente? Assim, que era o pensamento assim, dentro, né? Porque uma coisa são as influências, a outra coisa é aquilo que eu estou imaginando para o futuro. O que você estava imaginando seguir? Olha, eu tinha uma ideia muito tradicional, né? A ideia de, vou fazer um estágio, né? Vou estudar. Quando tiver para me formar, um ano antes de me formar, vou fazer um estágio numa empresa grande, vou trabalhar com administração. Aí sempre nas épocas, né? Na minha época, as top 3, né, eram trabalhar na ESSO, no HSBC, que nem existe mais, e na Mondelez, hoje Mondelez, antiga Kraft, né? Então eram as top 3. Esses ficavam nos painéis lá espalhados pelo campus. Todo mundo queria trabalhar no seu lugar. Né? E aí eu olhava assim e falava, bom, é ali que eu vou trabalhar. Aí, e era essa ideia tradicional, enfim, era esse o foco. Aí só que apareceram na minha vida algumas oportunidades. Uma delas foi entrar na empresa júnior e trabalhar na empresa júnior da universidade. É um trabalho voluntário, é um trabalho sensacional. Então, quem não conhece o Movimento Empresa Júnior, convido a conhecer. O Movimento Empresa Júnior hoje uma federação, né, de organizações Sim. que são sem fins lucrativos, que são gerenciadas por alunos e onde os alunos na graduação trabalham nessas organizações prestando serviços para a comunidade, para empresas, pequenas empresas, microempresas, na sua área de formação. Então, eu que estava na administração, a gente trabalhava na empresa júnior prestando serviço de pesquisa de mercado, consultoria de plano de negócios, enfim, para pequenas empresas, e com a orientação dos professores. Mas quem gerenciava toda a organização eram os alunos. Então, esse aprendizado, só ele já te abre, assim, a cabeça para várias coisas, né? A participação na EJ, além de você já antecipar um pouco a prática da tua profissão futura, você desenvolve as habilidades, né, relacionais que dentro de uma sala de aula elas são muito difíceis de acontecer. Porque a sala de aula está ali, o processo de ensino-aprendizagem, ele tem que ter uma certa ordem, uma organização que às vezes limita a convivência, mas dentro da empresa júnior você vai exercitar, trabalhar com aquele que você não tem muita afinidade, com aquele que você não conhece, aquele que é muito melhor que você, aquele que não é tão preparado quanto você, e vai desenvolvendo isso, essas habilidades relacionais, que se chamam hoje muito chique, né, soft skills, para que lá no mercado de trabalho, a hora, por exemplo, do processo seletivo para estágio, você está muito mais preparado, porque conviveu com essa diversidade e essas dificuldades dentro da empresa júnior, além de praticar a tua profissão. Com certeza. Então, é o maior ganho. O maior ganho é esse. Acho que se você é colocado em situações onde você tem que exercitar essas habilidades, então você vai muito jovem, você vai fazer uma reunião com o empresário para captar patrocínio para um evento, por exemplo. Você tem que negociar com o cliente de verdade, assim, não é brincadeira. Exato. Aquilo é tudo muito real, né? Então é isso, a gente aprende muito na marra e desenvolve habilidade na marra. Exatamente. E eu vou dizer que foi essa primeira experiência que me fez abrir um pouco a cabeça para essa ideia fechada, isso que você falava, né? Muitas vezes a gente vai com a ideia fechada, porque não conhece que existem outros caminhos, e 2, porque muitas vezes a gente está inseguro. A gente acha que a gente não dá conta, talvez, de outros caminhos, né? Que isso não é pra gente, porque a gente não está preparado, porque a gente não tem tudo isso. Mas o que eu aprendi ao longo desse tempo é que a gente não nasce sabendo nada, né? A gente desenvolve tudo. Então, quando a gente olha para o lado e fala, não, mas é que fulano vai se dar melhor nisso porque fulano é muito bom de papo, fulano vende muito bem, fulana, né, já nasceu com habilidade relacional. Mas, na verdade, o que a gente sabe é que as pessoas, na verdade, elas tiveram a oportunidade de ser expostas a situações onde elas tiveram que desenvolver essa habilidade. Exato. Então, alguns de nós tivemos essas oportunidades e outros não. A única diferença entre nós é essa. Alguns fomos expostos mais,
outros menos. É. Então, o segredo é se expor. A gente Quanto se mais você se chama de expõe... estímulo precoce, né? Às vezes o estilo parental, eu sempre falo isso na universidade. Uhum. Quando você veio, né, toda criança, ela é empreendedora e proativa. Toda criança é. Se tem dois em casa, tua Sim, casa deve ser uma bagunça, porque a minha é uma bagunça. Né? O dia total. inteiro, arruma a casa, fica 5 minutos, faz uma foto, assim, para ter recordação de uma casa organizada, porque a hora que entra os pequenos, meu Deus do céu, Nunca é o mais. estilo furacão, né? Então, eu sempre falo, ó, por que acontece ao longo do caminho com a juventude, né? Que eles vão ficando em silêncio, vão ficando reativos, vão ficando mais apáticos. A gente chega numa universidade e a gente precisa quase que chicotear os alunos para ter diálogo, ter debate, e deveria ser exatamente ao contrário, porque no Brasil é em torno de 5 a 6% da população que tem acesso ao ensino superior. Deveria ser um povo muito aguerrido, Uhum. muito questionador, muito briguento, e isso não acontece, né? E eu falo, ó, muitas vezes é o estilo parental, né? Os pais, como Uhum. criam, como educam, às vezes tem lá o lugar certo de cada um, não pode nem mudar de lugar na mesa na hora do jantar, Uhum. né? Isso vai criando barreiras mentais que a criança vai levar pro resto Sim. da vida. Aí chega na escola, pega aquele professor, desculpa a expressão, aquele professor lazarento, né? Que deixa todo mundo sentadinho, não pode conversar, se fizer uma pergunta ele reclama, xinga os alunos. E isso vai calando as pessoas. E calar Uhum. as pessoas é colocar num lugar escondido, né? Porque quem não Exato. fala não é visto. Não é verdade, Lina? Quem não fala não no sentido da voz, Uhum. mas do posicionamento, né? Sim. E isso a gente tem que pensar muito nisso, porque nós criamos os filhos feito frangos e queremos que eles lutem feito leões, É. não é verdade? Infelizmente, né? É a coisa da Então, proteção, né? é isso que você falou aí da exposição. A gente tem que expor as crianças para essas situações onde eles possam já ir acostumando a fazer a diferença. É muito boa essa comparação que você fez, gostei, de que a única diferença entre nós é ser exposto ou não. Ou seja, vai e faz, né? Uhum. Muito Sim, e legal. muitas vezes alguns têm que ser mais empurrados que outros, né? E eu É, certamente fui empurrada, assim, porque eu era mais insegura mesmo. Então a coisa foi me levando. Eu digo que eu tive muita sorte, porque eu estava num ambiente, né, na empresa júnior e a coisa foi acontecendo. Entrei então para fazer entrevista, passei processo seletivo da Kraft, da ESSO e de todas essas. E enquanto eu estava passando os processos seletivos, me ligaram de uma organização social de uma ONG de Curitiba e falaram assim, Lina, por que você não vem trabalhar com a gente na área financeira? Eu estava saindo da empresa júnior, né? Na empresa júnior eu trabalhava na aham. área financeira. Eu falei, ué, por que não? Vou fazer isso. E sabe quando bateu uma coisa assim, eu Sei, acho que isso é isso que eu devia fazer. É isso que eu devia aham, fazer. E sei, fui. sei. É igual chegar uma revista escrito comércio exterior na tua casa. É tipo isso. Aí veio o sinal, não neguei, falei com os meus pais, é isso que eu vou fazer. E comecei a trabalhar como estagiária e coordenava a área financeira dessa ONG e me apaixonei completamente por essa organização. Na época, trabalhava na Comunidade Empreendedores de Sonhos, que é uma organização que era uma filial de uma organização do Ceará, e aí a gente começou a trabalhar com microempreendedores. E essa organização que deu origem à Aliança Empreendedora em 2005, Ah, sim. que eu sou uma das fundadoras, junto com outros 6 amigos. E a gente começou esse trabalho acreditando muito nessa causa de que você pode aprender a empreender, que o Sim, todos empreendedorismo é podem. uma ferramenta de transformação, de inclusão econômica e social, e que trabalhar empreendedorismo na base da pirâmide, né, em populações, em comunidades de baixa renda, destrava uma série de desenvolvimentos, digamos assim. Então, ela Sim. destrava o próprio empreendedor, né, destrava o desenvolvimento do empreendedor, o seu empoderamento, enfim, e ela traz consigo junto um efeito dominó um ciclo muito virtuoso, né? De uma vez que o microempreendedor se empodera e o microempreendedor se capacita e ele entende e ele e ela, né, entendem que aquilo que eles têm na mão é um pequeno empreendimento, não é só um bico, não é só uma subsistência, mas é um pequeno empreendimento e eles entendem isso, isso começa a fazer sentido
investir, começa a fazer sentido investir tempo naquele empreendimento, começa a fazer sentido se capacitar, estudar um pouco mais, melhorar a gestão, de repente começa a fazer sentido se formalizar, e daí faz sentido contratar uma pessoa e gerar mais um posto de trabalho. Então é esse destravamento que a Aliança Empreendedora busca fazer no seu trabalho nas comunidades. Começando pelo indivíduo, pela pessoa, Exato. buscando expor ela situações onde ela desenvolva habilidades e mostrando para ela que é isso, ela tem tudo que ela precisa para empreender, dentro dela e ao redor dela, com a sua rede de contatos, com a sua comunidade, com os recursos Dentro que da ela tem na escala de mão. vida dela, não é verdade? Oi? Dentro da sua escala, dentro da sua realidade, ela tem tudo o que Exato, precisa para fazer essa transposição, né, romper a linha d'água e exato. progredir. Impressionante isso, porque eu trabalho, né, também, eu sou um empreendedor social, não com todas as tuas capacitações e todas as tuas qualidades, eu sou um admirador teu, né? Então, quando a gente é um admirador, assim, você sabe que você está sempre se inspirando na pessoa, né? E aí eu desenvolvi em Tibagi aqui um projeto chamado Eco Moradia para fazer moradia popular, baseado no empreendedorismo, porque você tem que transformar a pessoa. Nós já fazíamos moradia ecológica, então a gente conseguia construir uma casa de 36 metros quadrados por R$ 8.000. E aí Legal. pegamos lá, mas a proposta é formar pessoas. E nós montamos um grupo de 40 pessoas, todos eles em estado de extrema pobreza. Pessoal destruído, sabe? Pela vida. Uhum. E você deve ter notado isso, que essas pessoas elas são acostumadas a desistir das coisas porque os Uhum. fracassos levam à desistência. Né? Você perde a Uhum. autoconfiança, autoestima, amor próprio, tudo Exato. aquilo que te dá a garra de enfrentar dificuldades, às vezes é um probleminha pequeno e eles não conseguem enfrentar esse probleminha e desistem. Ou seja, começa um Sim. curso, desiste, começa a escola, desiste, começa um trabalho, desiste, tudo ela desiste. E ela vai voltando cada vez mais na sua história, porque a desistência ela é uma sentença, né? Você não se dá nem ao direito da dúvida se vai dar certo ou vai dar Exato. errado. E todo esse trabalho de recuperar esse tecido psicológico, né, da pessoa, entender que, pô, eu sou capaz, não é só o outro que é capaz, eu também consigo. Esse é o serviço mais extenuante e é o mais gratificante, porque Sim. depois que você recupera isso na pessoa, ela faz por conta. Né? Você Exato. está ali de suporte, mas ela vai fazer a transformação da vida dela por conta. E se aquele empreendimento que você está apoiando não dá certo e a pessoa se transformou, ela nunca mais vai ser a mesma. Ela vai Exato. mudar a realidade dela, vai mudar a realidade da família, vai ser influência para outros ao redor dela, que é o efeito dominó que você está falando. E vai Uhum. ser resgatado como cidadão, não é verdade? Exato, exatamente. E até eu acho que é esse, e é isso que a gente busca, né? Esse ciclo virtuoso, que é o que a gente busca fazer, começando pela pessoa. Eu ia comentar, Nelson, você falou, né, que você é um admirador, mas não sei o quanto você tem ideia da tua influência na nossa história, assim. Porque acho que você foi uma das primeiras pessoas com as quais a gente conversou logo no início da aliança, assim. A gente foi para Ponta Grossa, né, conhecer alguns dos projetos. Você apresentou o projeto Menarca para a gente na época. E eu lembro que foi esse pouco tempo que a gente passou contigo. Eu nem lembro se foram 2 dias que a gente passou com você, Foram 2 dias. rodando Ponta Grossa. Você lembra disso? Lembro, claro que eu Comigo e lembro. com o Pachenda? Sim. Foi muito inspirador, assim, porque é isso, a gente estava começando, você já era um empreendedor social, você foi, né, tua vida inteira, e você contou várias histórias, é, e naquela época é isso, a gente estava de fralda ainda, praticamente, né, eu tinha 19 para 20 anos, a gente não fazia ideia o que a gente estava fazendo, a gente só tinha boa intenção, fazia ideia o que a gente estava fazendo na aliança ainda, e, e você foi muito generoso, assim, no compartilhar suas histórias, no mostrar a essência do que é o empreendedor, do que é empreender socialmente, assim, sabe? Eu lembro que eu fiquei muito impactado com o Projeto Menarca por muitas O coisas. Benar ainda Pelos- existe. e existe ainda, né? Existe. Pelos princípios com qual ele foi fundado, sabe? A coisa dos pares, do respeito, né? Empoderamento Enfim, eu feminino. fiquei muito impressionada. Eu te digo que são coisas que me marcam, e é isso faz muitos anos e eu lembro. Eu lembro das histórias que você contou, eu lembro do case, eu lembro das caminhadas com você por Ponta Grossa, porque
foi uma das primeiros empreendedores sociais que eu conheci nessa comecinho da minha trajetória como empreendedora social e que fez muita diferença na minha vida. Então eu queria aproveitar para te contar isso, que você foi muito importante para a gente também nesse Ó, comecinho de trazer um pouco dessa essência do empreendedor social assim para a gente. eu não sabia disso e estou emocionado aqui, obviamente, né? Porque o trabalho do empreendedor social é transformar as pessoas, né? Que bom que eu ajudei a transformar você. Demais. Hum, Que bom. Então agora vamos voltar aqui, né? Histórias da vida, né? Sim. É bom É lembrar do bom, começo. é muito Faz bom. muito mais sentido. Aí você vê assim que a caminhada valeu a pena, né? Exato. Isso que importa. Lina, e daí vocês decidiram então ir para a área do empreendedorismo social. E no caso de vocês, empreendedorismo de fato, né? Que é abrir o negócio, o microempreendedor. Na época, nessa época, inclusive lá de 2005, 2006, estava muito forte a questão do microcrédito, a história de Uhum. Bangladesh lá com Muhammad Yunus, as Uhum. transformações feitas, né, com financiamentos de US$ 100, né? Você fica imaginando, US$ 100 é 400, R$ 500. Como que você muda a história de um país, né, que é o caso de Bangladesh, emprestando R$ 500 para uma pessoa? É um negócio que você fica imaginando. Como que vai ter um Sim. negócio de R$ 500? Eu tive a oportunidade de implantar um banco de microcrédito aqui na região chamado Banco Social. Não sei se você lembra do Banco Social do governo do estado. Lembro. Então, eu implantei o Banco Social em 18 cidades. E em Reserva, que é uma cidade que eu nunca esqueço essa história. Tinha uma catadora de material reciclável lá, ela tinha uma carroça. E ela catava material reciclável e ela compactava lá numa prensa manual e vendia para uma empresa de Curitiba, da região metropolitana de Curitiba. E aí ela entrou com um pedido de microcrédito, ela pediu R$ 1.500 de empréstimo, porque ela queria comprar uma prensa hidráulica para compactar o material dela, lá Uhum. que ela coletava. E a gente foi fazer um estudo lá, porque era tudo assim, né? Era conversa, você ia no lugar, conversava, porque a pessoa não tem crédito, não tem garantia, não tinha nada, era no fio do Uhum. bigode, como diziam os antigos, né? E ela falou, não, é porque daí eu vou conseguir dobrar, vou aproveitar o caminhão para Curitiba, eu consigo compactar mais, vou dobrar a carga para Curitiba gastando a mesma coisa, né? E eu sei que um ano depois ela recebeu o crédito, comprou a máquina, um ano depois ela tinha 2 funcionários Uau. trabalhando com coleta de recicláveis. Ou seja, esse R$ 1.500, que seria US$ 300 hoje, Uhum. transformou esta mulher de uma, que hoje chamam, né, de catador de lixo, né, uma catadora de reciclável, numa empreendedora da cidade com 2 funcionários. Ela conseguiu mudar a história dela com R$ 1.500. E foi exatamente aí, porque o que ela fez? Ela reduziu o custo de frete, Uhum. aumentou o resultado financeiro para cada período que ela transportava, né, com uma máquina, que ela não conseguia comprar com o resultado do trabalho dela. Então a gente vê assim que são coisas impressionantes, porque a escala é pequena e ela pode se transformar numa mega empresa, tudo Sim. depende das condições, mas isso que a Aliança Empreendedora faz é uma transformação na sociedade, além de transformar o indivíduo. Se trabalhar com 118 mil pessoas é a metade, é um terço da população de Ponta Grossa. Só que aí você pega a família dessas Uhum. pessoas, você chega Uhum. à população de Ponta Grossa. Você pega uma família com 3, pai, mãe e uma criança, 350 mil pessoas, é o que mora em Ponta Grossa. Ou seja, é uma escala gigantesca, considerando que é de um por um, não é verdade? Sim. Como que a Aliança Empreendedora e vocês, né, vocês 7 aí, caminharam para essa questão do empreendedorismo? Olha, acho que, assim, cada um de nós tem uma história, né, dos fundadores. Eu compartilhei um pouco da minha, mas cada um traz um pouco da sua história. Mas o que eu acho que uniu a gente muito forte foi o trabalhar na empresa Júnior e apoiar pequenas empresas, fez a gente abrir bastante o olhar para esse empreendedorismo nas comunidades, né, que era algo que para nós até então era meio desconhecido, mas que a gente começou a entender que existia muito empreendedorismo acontecendo nessas comunidades de baixa renda, mas era pouco visto e pouco apoiado. Então a gente via que tinha uma separação entre, quando se falava em empreendedorismo no Brasil, na época se falava grandes empresas, Ike empresários, os Batista. grandes nomes, né? Ike Batista. Exato, né? Pensa.
Então, era grandes nomes, né? Então, não existia se falar em empreendedorismo na comunidade, no pipoqueiro, no espetinho da esquina, na costureira, enfim. E aí existia essa desconexão. Existia também a desconexão na academia. Então, nós estávamos nos formando os fundadores éramos da área de administração, turismo, design, enfim. E quando se falava de empreendedorismo na academia, era assim, plano de negócios, e as referências eram sempre grandes empresários. Isso mesmo. Então era uma desconexão muito grande da realidade, né? E o Brasil hoje, se você pegar, e isso não é de hoje, desde sempre, o empreendedorismo no Brasil 99% das empresas no Brasil são micro e pequenas. Então são mais da metade das empresas no Brasil são lideradas por mulheres. E hoje a gente já sabe que mais da metade das empresas do Brasil são lideradas por negros e negras. Então, a persona que nos venderam, que nos pintaram, né, na academia e que rodeava a nossa cabeça de que empreendedorismo era coisa de homens brancos, não é. Empreendedorismo como um todo eu sempre falo que é um grande mosaico, né? O empreendedorismo brasileiro, principalmente, é feito de microempreendimentos. E aí vem essa coisa que você falava, Nelson, que é do impacto. A gente trabalha com o micro porque o impacto é macro. Exatamente. Se você apoia os microempreendedores, você transforma a economia inteira, porque eles são 99%, né? Exatamente. E eles são o colchão da economia, Eu escrevi ontem, né, no aniversário da Aliança, de 16 anos, eu escrevi um artigo e falava um pouco disso, né? O microempreendedor é o colchão da economia e na pandemia ele foi o colete salva-vidas. Foi o colete salva-vidas, exatamente. Porque foi mais que colchão, né? Ele salvou a vida das pessoas. Os pequenos negócios, eles seguraram a onda do desemprego de um jeito muito forte, assim, né? Eles colocaram comida na mesa das pessoas. Então, eles são extremamente importantes, assim, e muitas vezes são invisíveis, né, para o grande ecossistema. Então, nosso trabalho tem sido apoiar diretamente esse microempreendedor, mas também trazer o olhar do ecossistema para esse microempreendedor, né? Então, e muitas mudanças têm acontecido, não por causa da gente, mas porque, obviamente, o mundo desperta para isso, né? Então, as políticas públicas estão cada vez melhores em relação ao microempreendedor, né, a esse microempreendedor de base. Um outro movimento muito legal que a gente está vendo acontecer é que dentro das próprias comunidades estão nascendo organizações e empreendedores sociais buscando resolver os problemas da própria comunidade. Então, tem nascido incubadoras dentro das comunidades, nascem, né, empreendedores sociais que buscam trazer capacitação, apoio, crédito, enfim, para as próprias comunidades. Então, esse é um movimento muito legal, que também merece atenção e apoio, né? Eu vejo sempre que a pandemia tem um subproduto muito importante, que é o fortalecimento dessa pequena economia, do negócio do bairro, compre na comunidade. Então, é um momento oportuno para que esse tipo de iniciativa aí, de fortalecimento do tecido social ali da comunidade aconteça. Eu estou fazendo parte de um programa aqui, Lina, chama Programa de Desenvolvimento da Economia, com a ideia de criar em cada bairro Câmara de Desenvolvimento Local. Que legal. Então, não é uma associação de moradores, é baseado em negócio, né? Então, trazer os empreendedores, os pretensos empreendedores, formais e informais, não interessa a situação que ele está, o que ele faz, mas trazer para que a Câmara de Desenvolvimento comece a promover o desenvolvimento local de dentro para fora. Então, a gente passa por todo esse processo de qualificação, empoderamento, que dá um trabalho lascado, mas a gente começou em um bairro da cidade aqui, que é o Parque dos Pinheiros, e agora a gente já está em 7 bairros. E a proposta é isso, estamos desenvolvendo um aplicativo de negócios no bairro para facilitar a conexão entre eles, né? E é justamente nessa ideia, aproveitando a onda, né? Compre o comércio local, que isso não se perca, porque isso é extremamente importante. Como você falou, né, o colchão da economia é o pequeno negócio. Só que o que acontece, né? As prefeituras, governos de estado e federais, eles olham para o grande negócio porque gera bastante receita, bastante tributo. Mas o que gera desenvolvimento econômico e social é fortalecer o pequeno negócio, economia baseada no pequeno negócio, porque você pulveriza, né? Em todo bairro você tem uma pequena empresa. E nem em toda cidade você tem uma empresa de grande porte. Então nós somos 5.500 municípios, você vai ver lá tem os polos, como é o caso de Ponta Grossa, Curitiba. Mas chega aqui na nossa região, tem uma ou nenhuma empresa de grande porte, tem a pequena, e não olham para esses pequenos empreendedores.
Então essa transformação, essa mudança, né, como você falou, empoderar a base, mas mudar o foco de quem tem o poder de financiamento, quem tem o poder do fomento, e enxergar esse pequeno empreendedor como empresário, não como uma aventura, alguém sem importância. É muito importante isso. Né? Então, aí você começou começaram a fazer esse trabalho, e daí, né, eu vejo assim que vocês têm grandes parceiros. Vocês estão lá com o Santander, eu lembro que vocês tinham um projeto grande com o Santander, né? Outros grandes financiadores, empresas, fundações, voltado para o fomento de empreendimento de base. Como que vocês começaram a fazer essas conexões? Porque não é muito fácil, né? Você começa a trabalhar, a gente começa do lado da corda, do lado mais fraco, e fazer a pessoa que está do lado mais forte enxergar esse lado ali como um potencial parceiro não é muito fácil, não. Como que vocês fizeram essa conexão? É uma construção, Nelson. Acho que a gente fala que é um trabalho de rede, e é um trabalho de formiguinha. Tudo começa com algum contato, e aí isso é uma coisa que a gente fala muito para os empreendedores, né? Você tem que ativar a tua rede de contatos. Exato. Então, quando a aliança começou, a gente ativou a primeira rede de contatos que a gente tinha, então era o primeiro contato que a gente tinha, acho que foi da FIEP, então a gente começou com a FIEP, né, a Federação das Indústrias do Paraná. Possivelmente com a Cidinha. Oi? Possivelmente através da Cidinha. Provavelmente. Cidinha é outra empreendedora social, né? E esse contato leva a outro, daí a gente entrou em contato com o IEL, e aí o IEL estava pensando em fazer um projeto de empreendedorismo em 2 comunidades em Curitiba, e aí eles financiaram o primeiro projeto. Então, começou assim. Aí quando você tem o teu primeiro projeto, né, você faz, executa, entrega com qualidade, essas pessoas contam para outras, é muito boca a boca. Exato. Né? Então, esse contato falou para outro e apresentou a gente para uma outra empresa, e assim vai devagarinho, né? O Rodrigo, que é um dos fundadores da Aliança, ele tinha uma estratégia que é assim, ele chama de pé de galinha. Então, para cada não que você recebe, você pede 3 contatos. Então, você vai numa reunião, a pessoa fala, infelizmente não faz sentido para a gente apoiar vocês hoje, Eu falo, tá, mas você tem 3 contatos de pessoas que talvez se interessariam pelo que a gente faz? E aí pegava esses 3 contatos e aí abrindo, até chegar em alguém que diz sim, que acredita e fala, legal, gostei, vamos fazer. Então vem a coisa do Eu vou fazer uma comparação para você dessa ideia do Rodrigo. Não sei se você sabe que é uma explosão nuclear, né, por fissão, que a bomba nuclear tradicional, ela acontece assim. Joga um nêutron, esse nêutron quebra o átomo, do material radioativo, que libera 3 outros, que quebra 3, que libera 9, que quebra 9, é uma reação em cadeia. Então, e a quantidade de energia liberada nesse processo é gigantesca. Então, essa estratégia, diga para o Rodrigo, quando você conversar com ele, que muda de pé de galinha para a estratégia da bomba atômica, que transforma... Bomba atômica. Que é uma reação em cadeia tão potente que transforma uma realidade. Então, libera muita energia. Boa, vou rebatizar a estratégia, mas é isso mesmo, e é fazer a rede de contatos acontecer, e demanda tempo, demanda esforço, claro, e persistência. É isso, como falam, né, sola de sapato, né, você gasta sola de sapato, e vai uma reunião aqui, outra lá, você vai em um monte de reunião que não vai dar em nada, vai um monte de reunião que o pessoal vai olhar para você e vai falar, ai, que bonitinho, eu tive que ouvir isso, né, ai, que bonitinhos vocês. Sabe? E aí, bonitinhos. Sei. Mas assim, coitadinhos, né? Então, eu já fui chamado de Dom Quixote dos Campos Gerais. Olha só, viu? O prefeito aqui da região, que é meu amigo, ele estava brincando, mas sabe que toda brincadeira tem um fundo de verdade. O Dom Quixote dos Campos Gerais, você acredita nisso? Eu acredito. E é isso, assim, quando a gente empreende, vai ter várias pessoas que vão super, né? E às vezes vai em frente, e gente que não vai acreditar. E não é por mal, não é por mal. Não é por mal, é a história de vida. Às vezes muda uma pessoa na empresa, muda o foco. Eu lembro que estava fazendo um projeto com uma indústria aqui da cidade excelente, sabe? Muito bom, tinha de desenvolvimento dentro da ideia do Bill Gates lá, né? Dos negócios na base da pirâmide, de um grande investidor financia a base da pirâmide, né? Negócios sociais, que ele chamava. E nós fizemos 2 empreendimentos bons aqui junto com essa indústria. E trocou o presidente da empresa
Engraçado que normalmente o processo acontece inverso. Sai uma mulher, entra um homem, perde a parte social. Nessa empresa Uhum. foi o único caso que eu vi o contrário. Tinha um homem ali, que era o presidente, e ele estava investindo muito na base da pirâmide. Então a gente formou uma empresa aqui de costureiras que produziam para a indústria. Ele investiu, pagava mais caro para estruturar o negócio e dava apoio para desenvolver a qualidade para elas chegarem no mesmo patamar da empresa grande. E Legal. fez um outro fabricante, que seria um fornecedor. Dois fornecedores dessa indústria. Ou seja, transformamos a vida de umas 50 pessoas. E entrou uma nova presidenta, ela falou, ó, isso aí não é o nosso foco é os grandes players, e 90 dias vocês vão encerrar o trabalho. E é Uau. assim, né? E foi, só que aqueles empreendedores, Lina, estão até hoje, estão empreendendo. Né? Estão empreendendo. Eles já tinham aprendido a fazer o negócio e estão tocando a vida, estão fazendo o negócio até hoje. Ou seja, a transformação aconteceu, né? Sim, é isso que tem que fazer, né? E aí, bom, só voltando à tua pergunta, né, das empresas, acho que o caminho foi esse. E aí, a partir do momento que você fecha o primeiro projeto com uma grande empresa, a atenção toda é assim, fazer uma boa entrega, né? Gerar impacto, fazer algo muito bem feito, com muita transparência, né? Prestação de contas e tal, para que esse primeiro projeto se transforme numa indicação para Para ter o outras e case. assim por diante. Essa é enfim, é como a roda vai girando, né? E a outra coisa são, a gente se inscrevia muito para prêmios, né? E para receber alguns reconhecimentos, algumas chancelas, elas são importantes também nessa trilha ali São porque dão do credibilidade, empreendedor. né? Ela traz credibilidade, exato. É uma chancela, né? E te abre portas para outras redes. Então é isso, Exato. né? Cada elo, né? De cadeia que você se conecta te abre as portas para outra rede e o que a gente precisa saber como empreendedores é valorizar todas essas redes, todos esses contatos, saber quão importantes eles são, né? E colocar energia, né, em cultivar, vamos dizer assim, né? Esses contatos, essas redes, estar sempre atento, conectado, manter essa rede aquecida. Muito bom. É isso. E o que são os planos teus agora, Lina? Tem projetos? O que você tem em mente para o teu futuro próximo, assim? Olha, diferente do que pregam por aí, eu não tenho muitos planos assim, tipo, nossa, eu quero isso da minha vida. Eu tô muito, eu acho que essa crise ela deu uma chacoalhada assim, né, na gente. Eu Sim. acho que hoje eu tô muito no tempo presente, né, muito olhando para 2021, e como aliança empreendedora, né, entendendo assim, bom, o que mais a gente pode fazer para minimizar os efeitos tão devastadores que essa crise Exato. ainda está provocando e o pior, que ainda vai provocar, Os né? Porque desdobramentos acho que vão ser. mesmo quando acabar isso, a gente vai É, sentir o efeito, né, dessa desdobramentos vão crise ser muito mais longe. nocivos do que o que está acontecendo agora. Oi, Os desculpa, não ouvi. desdobramentos vão ser mais nocivos do que está acontecendo agora. Que agora a gente está vendo acontecer, porque está na mídia, está em tudo que é lugar. Daqui a pouco vai ter um monte de empresa morrendo aqui, pessoas perdendo emprego ali, e que vai ser, né? Tem um ditado que fala assim, quando morre um, é uma tragédia. Quando morrem muitos, é estatística. Né? E é isso que Exato. vai acabar virando estatística, infelizmente, porque aí, Enfim, né, é o coletivo sofrendo, dá a impressão assim, se todo mundo está sofrendo, então está justificado, mas não está. sim, Porque dentro daquela família é a tragédia, não é verdade? exato. Exato. E a gente acaba normalizando essas coisas. Então, Sim, por isso que eu te digo, não, hoje, você me pergunta, né, o que eu penso para o futuro, eu penso muito 2021 agora, e o que que a gente pode fazer hoje para tentar minimizar o que a gente sabe que vem por aí, né? Então, perfeito. como aliança, a gente está com todo esse esforço de seguir as ações emergenciais que a gente começou no início da pandemia no ano passado para microempreendedores, com foco muito grande em alavancar recursos para fazer projetos de apoio, para fazer repasse financeiro direto para microempreendedoras, para que elas consigam, né, fazer pelo menos ter esse capital de giro para dar a virada Sim, nesse momento de segunda onda de crise aqui, trabalhando, desenvolvendo muito conteúdo e se virando adaptando metodologias para continuar fazendo um bom trabalho no online e no remoto, porque a gente não voltou ao presencial ainda com os microempreendedores, então estamos apoiando via WhatsApp, estamos apoiando via cursos online, e aprimorando esse apoio para que ele seja realmente efetivo, para que ele que gere traga resultado. transformação para eles.
e que a gente consiga aí ir diminuindo, minimizando esses impactos que essa crise ainda está provocando. A gente tem que encerrar o programa, porque já está, conversamos bastante, é sinal que a conversa foi boa, né? Porque Foi. a gente nem percebeu o tempo passar. Mas o que eu vou deixar aqui, né, um apelo, né, porque o programa, Lina, ele fica nas plataformas, então a gente chega a impactar 30, 40 mil pessoas, mas que assistem mesmo, em torno de 6 a 7 mil pessoas assistem aí na média por semana. Então é um bom alcance, né? O que eu digo é o seguinte, né? Os governos vão ter que pensar muito nessa questão que você acabou de falar. Um crédito para ter o capital de giro, mas não aquele crédito que é impossível, que só é acessível para quem tem um monte de garantia. Tem que ser aquele crédito limpo, fácil de conseguir e com apoio lá na ponta para entender o impacto que esse crédito vai causar na vida desse empreendedor. Se ele vai ser salvo ou se ele vai morrer por causa desse crédito. E isso nenhuma prefeitura tem perna para fazer, nenhum governo tem perna para fazer. Então parceiros como a Aliança Empreendedora, por exemplo, são extremamente importantes, são estratégicos. Esse projeto que nós estamos fazendo aqui em Ponta Grossa, que é o Programa de Desenvolvimento da Economia, são parceiros estratégicos, porque estão lá na ponta e sabem, conseguem mensurar, fazer essa mensuração de custo-benefício, vamos dizer assim. Quanto custa para a prefeitura emprestar 3, 4 mil reais, ou para um banco, ou para uma empresa, e qual é o benefício que isso vai trazer no curto, médio e longo prazo na transformação e na recuperação da economia dos bairros da cidade. O benefício social, o benefício da não violência, o benefício da não pobreza, o benefício dos indicadores sociais melhores, ou seja, de geração de novos empregos. Tudo isso é na ponta que se consegue medir. E nenhum governo tem perna para fazer. Eu já trabalhei em prefeitura, eu sei que não tem. Então, aqui em Ponta Grossa foi sancionada uma lei ontem de apoio à recuperação da economia, mas são ações que muitas delas são para apagar incêndio, aquela necessidade, como é o auxílio emergencial. Está apagando o incêndio, você não vai transformar a vida de ninguém. O empreendedorismo, a geração de negócios, o fortalecimento de microempresas transforma e recupera definitivamente a economia. Então, a Aliança Empreendedora e outras entidades, né, ao redor, por todo o Brasil, estão preocupados e trabalhando na base. E os governos precisam fazer conexões com essas entidades, porque eles estão lá na ponta, falam de igual para igual, não são o representante de uma ajuda infinita, porque às vezes, né, chega o governo, tem pessoas que pensam, agora eu estou salvo porque o governo veio, e quando vai uma entidade, sabe, não, é aqui, fica muito claro, tem método, tem objetivo, tem mensuração, tem indicadores de desempenho, tem entrega lá no final, então é preciso ter essa clareza. Eu vou desejar aqui para a Aliança Empreendedora um feliz aniversário, 16 anos, para uma entidade que trabalha fazendo conexão do capital com aquele que precisa do capital, é uma vida longuíssima no Brasil. E o nosso país sempre precisou de desenvolvimento na base da pirâmide, vai precisar mais agora, depois da pandemia, então precisa fazer essa conexão. O grande, o poderoso, olhar para o pequeno que está precisando ser empoderado e dividir esse poder que ele tem, tá certo? Lina? Legal, perfeito. Nelson, posso deixar um recadinho para quem claro. é empreendedor? Acho que quem quiser, enfim, saber mais ou ter já acesso direto a conteúdos, a gente tem a nossa plataforma online, que é o tamojunto.org.br. Então, depois, se vocês puderem colocar, dá para colocar no passar GC? aí para o pessoal, tamojunto.org.br, tem uma série de conteúdos para quem não quer empreender, mas não sabe por onde começar, e para quem já tem negócio e tem dúvidas sobre como melhorar a gestão, a gente tem cursos, tem videoaulas, é tudo gratuito, e você faz no teu horário, no teu tempo. Para mulheres empreendedoras, a gente tem um programa especial, que daí você coloca tamojunto.org.br/Ela Faz História, e aí tem uma série de cursos também para mulheres empreendedoras aprimorarem sua gestão, marketing digital e formalização. Então, só deixar a dica aí. Há 2 semanas atrás eu entrevistei uma garota lá de Porto Alegre, ela era de Ponta Grossa, está trabalhando em Porto Alegre com marketing digital. E ela lançou lá um projeto por conta da necessidade agora da digitalização dos negócios, né? Chama Tuane. Se você entrar lá no meu... Eu te passo o contato depois. Legal. Eu falei para ela que ia entrevistar você, porque ela lançou um projeto lá em Porto Alegre chamado Terezas.
E esse projeto é para pegar empreendedoras femininas, né, mulheres aí que estão empreendendo, e dar um suporte para que digitalize o negócio, que hoje em dia vai ser extremamente importante. Eu falei para ela que ia entrevistar você, e passei inclusive ontem o convite para ela assistir, foi muito legal a conversa com a Tuane, como ela está começando, né, e vocês ainda estão no digital, né, no online, no home office. Sim. E as empresas vão precisar muito, as micro e pequenas empresas vão precisar muito desse suporte para entrar no mundo digital, desenvolver uma cultura digital, porque o grande tem recurso financeiro para fazer isso. Contrata lá uma consultoria muito poderosa, não sei o quê, e faz a transformação que precisa. O pequeno, não. E o projeto que a Tuane falou que vai desenvolver lá em Porto Alegre é interessante. E eu falei da Aliança para ela, porque pode ser uma iniciativa nacional, né? Porque a Aliança tem atuação nacional. Tá? Eu vou te passar o contato da Tuane. Eu já passei o teu para ela, vai que dá liga, né? Boa, boa. Passa mesmo, que legal. A gente conversa com ela assim. Tá bom, Lina? Queria te agradecer, ó, muito bom, o sorriso teu continua o mesmo, tá? A aparência continua a mesma de quando vocês vieram aqui pela primeira vez, lá em 2005. E dizer assim, Obrigada, ó, fiquei feliz de saber que eu fiz parte da história da Aliança e de vocês como empreendedores sociais, porque isso motiva a gente, né? Que a transformação aconteceu de uma visita. E dizer para quem faz projetos assim, ajudar quem está começando não é ruim, é muito bom, porque é uma ação que você vai multiplicar numa transformação do mundo. E você está no mundo. Quanto melhor for o mundo, melhor para você. Essa é uma lógica bem simples, tá bom? Lina, valeu, obrigado, parabéns pelos 16 anos da Aliança, parabéns pela coragem de ser mãe também, né? Ser empreendedora e que você, de fato, é uma representante do poder feminino na sociedade. Parabéns, obrigado. Legal, obrigada, Nelson, obrigado pelo convite, adorei a Também conversa. Gostei. Divida aí com o povo para eles assistirem você. Pode deixar, vou mandar o link para todo mundo. Tá, até mais, obrigado. Tchau, Nelson, obrigado. Tchau, tchau. Então esse foi o programa dessa semana. Uma entrevista bacana falando sobre empreendedorismo. Se você não sabe o que é ser empreendedor, o que é empreendedorismo, procure saber, porque essa transformação que a pandemia vai fazer vai acabar pulverizando a geração de emprego e tendo que fortalecer todos os bairros, todas as comunidades, e você pode ser um elemento de transformação dentro da sua comunidade. Uma definição que eu uso de empreendedor, que empreendedor é aquele que faz. Faz o quê? Faz o que tem que ser feito, o que precisa ser feito, no lugar que tem que ser feito, na hora que tem que ser feito. Tá certo? Assim, me despeço. Na semana que vem estaremos aqui novamente e espero contar com sua audiência. Obrigado.